Fala moçada, tudo bem? Aqui é o Rafael, professor de História do canal Café com História. Então se você já conhece o canal e ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreva, dá o seu joinha, compartilhe para que a gente tenha um incentivo para cada vez mais produzir um conteúdo de qualidade para vocês, ok? Nossa aula de hoje diz respeito à temática da Mesopotâmia, certo? Pois bem, moçada, o que vem a ser então a região Mesopotâmia, essa temática tão complicada para nós porque diz respeito a um tempo muito distante do nosso e a uma região muito distante da nossa. No entanto, se você já ouviu falar, por exemplo, em linguagem escrita, se você já ouviu falar em carro com roda, né, mais conhecido como automóvel, se você já ouviu falar em parede com tijolo, né, então você está fazendo referência indireta sobre criações, sobre influências da cultura mesopotâmica. Então existe uma importância fundamental no nosso dia a dia desse povo da Mesopotâmia? Sim, não é um povo que desapareceu e que não deixou nenhuma contribuição para a humanidade. Muito pelo contrário, hein? Muito pelo contrário. Esse pessoal fez muita coisa, desenvolveu muita coisa bacana para que a gente iniciasse o nosso processo do que a gente chama de civilização, né? Então as primeiras civilizações se encontram numa região denominada Mesopotâmia. Então não existe um país ou um reino com a denominação Mesopotâmia. Mesopotâmia é uma região, uma parte de uma região do que a gente denomina também de crescente fértil, né? O que seria a ideia de crescente fértil? É uma espécie de lua. O editor vai colocar para nós aqui o mapa então da região do crescente fértil. A Mesopotâmia é parte desse crescente fértil, né? O que seria atualmente 80% a 90% do Iraque, né, do país atual Iraque, e também uma parte da Síria, né? Então essa é a geografia que nós estamos trabalhando. Quais as particularidades da região da Mesopotâmia? Se eu estou falando atualmente em Iraque e Síria, eu estou falando do Oriente Médio. E parte do Oriente Médio, você aí que é um bom aluno de geografia, sabe que a região do Oriente Médio é uma região árida. O que é uma região árida? Você é aluno do 6º ano ou da primeira série do ensino médio que está trabalhando essa matéria. Uma região árida, uma região seca, com pouca quantidade de chuva, com pouca quantidade de rios. E aí entra uma outra importância da região da Mesopotâmia. Só foi possível o surgimento das civilizações mesopotâmicas no plural. A gente sempre vai trabalhar com Mesopotâmia no plural. Não existia um povo da Mesopotâmia, desculpe. São vários povos como acadianos, babilônios, sumérios e por aí vai. A importância da Mesopotâmia ela só é possível como civilização, como a primeira sociedade a buscar um processo de sedentarização. Até então a gente falava em povos nômades, lá da pré-história, né? Então a gente só fala em história quando a gente começa a falar de Mesopotâmia. Olha a importância desse povo, meu povo. Sem essa civilização da Mesopotâmia, sem o desenvolvimento do que esses caras fizeram, a gente não estaria aqui hoje. Olha que bacana. Então vamos dar aquela respirada, porque já foi um montão de informação, não é? A outra ideia importante para conhecer o povo da Mesopotâmia, os povos da Mesopotâmia, a importância de 2 rios. Não existe um processo civilizatório inicial, aqui eu estou falando de 5.000, 6.000 anos de Cristo, né? Então há 7.000, há 8.000 anos atrás, sem com que esse povo estabelecesse uma relação bacana com a natureza. Uma relação de dominação e controle que foi passando, né, ao longo dos anos, uma relação negativa, infelizmente. Então a natureza é que possibilitou a gente se tornar uma sociedade sedentária, aumentar o número da população, né, poder criar as primeiras cidades. E a gente está passando por um processo agora negativo de domínio da natureza e ela está respondendo com uma pancada muito forte para nós, né, no campo aí da ideia de sustentabilidade, do agronegócio, né, de todas essas questões relacionadas a aquecimento global e por aí vai. Não é temática nossa. Mas esse início da relação entre sociedade e natureza, quem é que iniciou? A Mesopotâmia. Até então éramos povos nômades, coletores, caçadores, meio que usufruía do que a natureza oferecia e intervia muito pouco nesse processo, né? Com os mesopotâmicos, a gente passa a ter uma relação muito forte de controle e dominação, sobretudo com os rios, né, que a gente falou inicialmente. Quais são os rios? Coloca o nome aqui, editor. Rio Tigre e Rio
Eufrates. Rio Tigre e rio Eufrates. Qual a importância dos rios, gente? A maior revolução da humanidade do meu ponto de vista, do meu humilde ponto de vista. Qual que é a maior revolução da humanidade? A revolução agrícola. Não é a revolução industrial, não é a revolução francesa, não são outras revoluções. A revolução que permitiu uma ruptura gigantesca na nossa história, tanto é que a gente usa ela, uma das partes dela como marco, é a revolução agrícola. Por que é a revolução agrícola? Porque com o desenvolvimento da agricultura, fruto provavelmente do trabalho da mulher, né, ela teria descoberto o processo de plantio, né, do cultivo e da colheita posteriormente, né? A partir do desenvolvimento então da agricultura, eu posso agora fixar lugar. E para eu poder fixar lugar, eu vou precisar desses dois rios que eu falei, do rio Tigre e do rio Eufrates, que ainda é de extrema importância para a região, sobretudo numa região que é região desértica, né? O que a gente chamaria de quase que um oásis, né? Quando você tem uma poça, quando você tem um rio, quando você tem um córrego, seja lá o que for, no meio de uma região desprovida de benefícios que a natureza pode apresentar. Então, uma região desértica que vai ser abençoada, então, com o rio Tigre e o rio Eufrates. Só que para isso, não era só chegar lá e desfrutar do rio. Por quê? Porque o rio, a gente já sabe, tem vida própria, né? Então, em épocas de cheia, o homem vai ter que interferir de alguma forma para que aquele rio que vai beneficiá-lo possa também não destruir a sua sociedade que vai ser construída, né? Então, os povos da Mesopotâmia, do norte ao sul da Mesopotâmia, desde os assírios, passando pelos babilônicos e chegando até os sumérios, né? Além de outros povos que vão ter ao longo da margem do rio e ao longo do tempo que vão se sucedendo daqui para ali, eles vão ter que controlar esses rios de alguma forma. Criando, por exemplo, diques de contenção, tanques, reservatórios, canais para desviar a água para outros locais, para ir ampliando também a área de cultivo. Mas a riqueza com que o rio vai trazer, o seu humus, né, a sua fertilidade, vai fazer com que os povos da Mesopotâmia possam então se desenvolver, fixar lugar e aí também começar a pensar outras ideias muito mais bacanas, como por exemplo a escrita. Correto? E aí, pessoal, dentro desse processo de sedentarização, com o passar do tempo, aqueles pequenos grupos vão cada vez mais se ampliando, se desenvolvendo enquanto sociedade e vão se criando aquelas premissas para que a gente vá dizer que aquilo ali é uma civilização. Para alguns historiadores ali, do meados do século XX, 1950, 1960, uma premissa que era necessária para dizer que aquele povo era civilizado era a ideia da escrita, né? A ideia da escrita. Com o passar do tempo, a gente vai dizer o seguinte, não, existem povos civilizados que não desenvolveram a escrita. Mas uma premissa fundamental dos últimos 20, 30 anos é a ideia de que povo civilizado teria cidade. Isso seria uma premissa fundamental. Poderia não ter escrita, mas teria que ter cidade. Qual que é a ideia de cidade aqui que eles estão pensando? Uma ideia de organização social, uma ideia de burocratização, uma ideia de hierarquia, uma ideia de hábitos e costumes em comum. Isso é a ideia de cidade. Não é prédio, casa, não é isso só. Você tem que ter uma infraestrutura compartilhada por pessoas que têm costumes, hábitos e outros elementos em comum. Isso seria então um povo civilizado. A ideia de escrita, por exemplo, aos maias, né? Que não teriam domínio da escrita, mas era um povo considerado hoje civilizado. Para o critério da escrita ser fundamental, os maias não seriam então povos civilizados. Algumas cidades que irão se desenvolver na região da Mesopotâmia, que a gente vai chamar de cidades-estados. Cidades-estados. O que significa isso? Essas cidades-estados significam que elas são independentes entre si, que é uma coisa que a gente estuda também quando a gente fala sobre Grécia Antiga, né? Por exemplo, você tem Atenas, você tem Corinto, você tem Sicília, que são regiões independentes. Na região da Mesopotâmia é a mesma ideia. A cidade de Uruk, a cidade de Lagash, a cidade de Ur, a cidade de Sumer, são cidades independentes. A cidade da Babilônia, Acade, né? São regiões independentes em que cada cidade-estado vai se auto-administrar sem uma ideia de centralização política.
que é de onde nós vamos puxar o gancho para a nossa segunda e última aula sobre a Mesopotâmia, a ideia de descentralização. Qual que é a ideia de descentralização? Cada cidade-estado, como essas que eu já citei, seriam administradas por conta própria em relação ao seu povo, em relação aos seus hábitos, aos seus costumes. Havia uma troca muito grande entre essas regiões, mas cada uma se auto-administrava. É muito diferente, por exemplo, quando a gente trata, por exemplo, vamos utilizar o Brasil como exemplo. A gente é um país com um pacto federativo. Você tem as unidades da federação, que são cada estado, e esses estados eles têm que respeitar o governo central. Na ideia da Mesopotâmia é que cada cidade se vira por conta própria. Cada um manda no seu. Ninguém vai interferir na de ninguém. Só que em determinadas épocas algumas cidades se destacavam. E aí quando essa cidade se destacava, ela poderia, nem sempre, ela poderia exercer uma influência maior nas outras cidades e estados. Correto? Então a gente finaliza essa primeira aula, assista a próxima, mande as dúvidas, compartilhe o vídeo, curta o vídeo, para que a gente possa então continuar nessa empreitada aí de gravar as videoaulas para vocês sobre história. Um abração, até mais, fui!